Então voltamos aqui com o projeto Entenda a BNCC, eu com o professor André de Geografia, voltando, professor, e recordando um pouco do bloco anterior, né? Professor André, no bloco anterior comentamos, né, sobre a didática, né? Isso como os professores, né, nossos amigos, né, que estão nos assistindo agora, como é que eles podem, professor, verificar, né, se as habilidades dos anos iniciais, né, foram atingidas, né? O professor poderia dar um exemplo, né, para ficar um pouco mais claro para nós? Primeiramente, assim, a base, eu já repeti várias vezes, mas a base deixa muito claro isso, que é a questão seguinte, Azeitona, que ela não pode ser uma disciplina descritiva, acaba-se isso na geografia, deve ser uma geografia prática e deve ser uma geografia de solucionar problemas. No Fundamental 1, me permite, também no Fundamental 2, mas especialmente no Fundamental 1, que eles não são alfabetizados, a questão de trabalhar de forma prática. Então, fazendo ali maquete, desenho, cartaz, recortando, criando, fazer várias coisas nesse sentido. Só que assim, a gente tem que tomar cuidado, Azeitona, de não fazer por fazer. Sim. A gente tem que ter um objetivo. Então, por exemplo, lá, você deu um exemplo bem legal, que nós vivemos num espaço urbano, por exemplo. Vou trabalhar agricultura. Eu não consigo fazer uma horta com os alunos. Então, vamos aprender a fazer uma horta vertical? Sim. Mas eu não vou fazer só porque, tem que fazer uma horta vertical. Qual que é o objetivo disso? O que o aluno tem que aprender? Sim. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nas atividades de geografia, que são atividades práticas, que elas não sejam só por fazer. Se ela ficar por fazer, no começo vai ser legal para o aluno, mas depois vai começar a ser maçante. Sim. Então, ele tem que começar a ver um sentido. E aqui eu gosto de pensar uma coisa, nem sempre como as atividades práticas vão sair como que eu imagino. Pode não dar certo eu fazer uma horta vertical com ele? Sim, claro. Mas daí você vai questionar por isso. Por que não deu certo? Então, não tenha medo, professor, de a atividade prática que você imaginou, que você idealizou, que você viu, que você pesquisou, não dê certo. Apenas não faça por fazer. Tenha um objetivo em mente que você queira fazer sobre isso. Qual seria o próprio objetivo, né, de você verificar se essa habilidade foi atingida, né? Então, você pegou e fez isso. Segundo, ela tem que ter um objetivo. Então, ali, a partir do objetivo, lá, você pegou, tem a unidade temática, tem a competência e tem a habilidade. Então, por exemplo, eu quero lá trabalhar a habilidade do uso do espaço público, por exemplo, e vem ali uma das habilidades que vem comentar isso, ou a questão da diversidade, a questão da cartografia. Eu vou elaborar uma atividade, então eu não posso cair naquele erro que, por exemplo, a base está pedindo que eu seja uma coisa prática e não pode ser descritivo. Então vamos fazer tal coisa. Mas você está pensando na habilidade? Como que você vai fazer? O que você espera atingir essa habilidade? É isso que tem que acontecer, sabe? Eu espero que ele entenda, por exemplo, em cartografia. Eu peço uma atividade bem simples, bem exemplo mesmo. Que ele faça o caminho da sua casa até a escola. Mas o que eu quero qual que é o objetivo disso? O que ele espera que ele alcance? Que ele identifique as diferenças. Sim. Então, no final, que ele desenhou o mapa lá, que ele fez tudo bonitinho, qual que é? Você vai perguntar para ele, qual que é a diferença que você observou no caminho da tua casa até aqui? E daí ele tem que falar. Você pode mensurar. Ou, por exemplo, a partir de agora, você desenha as diferenças, troquem os mapas e identifique as diferenças do seu mapa para o mapa do coleguinha. Você pode fazer isso. Só que não seja, por exemplo, eu vou trabalhar lá a unidade que pede trabalhar cartografia. Não, então eu vou fazer um mapa com eles. Mas qual que é o objetivo? Se não tiver um objetivo, fica a atividade por atividade, você não vai conseguir mensurar se ele atingiu a habilidade. Não tem significado daí, né, professor? Não tem significado. E assim, eu não consigo ver, porque a partir da atividade vai ser um meio para que ele atinja, para ele poder mensurar a habilidade. Então, por exemplo, talvez fazer o mapa não seja a avaliação. A partir do que ele fez o mapa, a pergunta que vem depois lá, por exemplo, você fez o mapa agora, é o meio. Então, você vai pegar a partir do meio agora, identifique lá no mapa que você fez se tem árvore, trabalhando vegetação. Identificar se eu vejo se a habilidade ele está vendo as questões ambientais, problemas ambientais. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Entendi. Aí, professor, nessa análise, né, como fazendo aqui a questão da prática, né, verificando
se a habilidade foi atingida ou não foi atingida, principalmente nos anos iniciais, né? Uhum. O professor também pode colocar também a questão dos tomar um certo critério com os verbos, né? Isso aí, porque assim, primeiramente, acho que eu vou falar um pouco dos colocar critérios. Porque o que vai acabar acontecendo, sabe, Azeitona? Eu vejo isso uma dificuldade e eu enfrentei muito isso. Você pede lá para um aluno, faça um mapa da sua casa à escola. O exemplo do mapa que a gente está trabalhando. Um vai fazer uma coisa bonita, vai colocar a rua, vai desenhar perfeito, vai fazer título, vai pintar, vai colocar mercadinho, vai colocar um monte de informação. Perfeito, o trabalho dos sonhos. Esse provavelmente deva ser um aluno digital. Eles são todos detalhistas. Isso. Todos. O outro vai fazer um risco, mais um risco, e vai escrever escola. E tá, ou nem vai escrever, só vai desenhar uma casinha e vai falar que ali tem o mapa dele. E aí, você vai desconsiderar? Aí que tá. Primeiramente, a gente tem que colocar qual que é o critério. Senão, porque quando eu falo de atividades práticas, lúdicas, tem que entender qual que é o objetivo. Se ele atingiu o objetivo, a nota desse que desenhou todo bonitinho, todo perfeito, e esse que fez um mapa simples ali do mapa da casa dele da escola, vai ter o mesmo peso? Porque se eu coloco o critério, por exemplo, não, você tem que pintar, você tem que mostrar a vegetação, mostrar as casas dos vizinhos. Se eu coloco os critérios, eu vou conseguir mensurar. Sim. Porque assim, se eu coloquei ali, os dois atingiram o mesmo objetivo, então eu não posso... ali os dois atingiram a mesma habilidade. Então, olha como que é legal ver isso. Então, a partir do momento que eu estabeleço critérios para atividade, principalmente atividades práticas, lúdicas, que o aluno vai ter que fazer, que ele vai ter que questionar, que ele vai ali, eu consigo, porque senão eu só coloco, pessoal, façam isso. Façam lá um mapa, façam um desenho da paisagem que você viu no final de semana. A criança é obrigada a ter habilidades de desenho, né, professor? Não é habilidades. Imagine, de desenho a pessoa... Aí o professor ter até um certo, vamos dizer assim, um certo preconceito, né? Esse que fez bonitinho, engraçadinho, tal, pintou, decorou, eu vou dar, assim, nota máxima. Sim. E o outro que só fez 2 riscos, 3 riscos, não. Mas, professor, aonde que está... que deveria ser assim, 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 assado. Mas aí que tá. Os dois atingiram a mesma habilidade. Agora, eu não estabeleci critérios. Agora, por isso que eu falo, é um cuidado que tem que ter com as atividades práticas. Até porque, né, professor, quando se fala em avaliação, né, pessoal, eu vejo assim, é muito séria a avaliação. Né? A palavra avaliação, primeiro porque é um documento oficial, claro, dos anos iniciais, mas é uma forma que a professora utilizou de avaliar, não uma forma de papel, mas é um documento oficial da instituição onde está indo o seu nome, professor. Sim. Né? Aí, sendo passíveis de trocentos comentários. Sim. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, acaba acontecendo com isso. A segunda dica que eu vou dar é a questão do verbo. Ver o que a habilidade está pedindo, qual o verbo está sendo utilizado, para não cometer o erro de pedir uma outra coisa a partir daquela habilidade. Então, por exemplo... Inventar verbo que não está lá. Isso aí, perfeito. Por exemplo, vai aparecer lá. Eu quero vou dar duas paisagens lá, 2 imagens. Uma rural e uma urbana. Identifique lá, eu pedir, identifique qual que é urbano e qual é rural. O aluno identificou. Eu peço para ele, por exemplo, agora explique por que uma é rural e uma é urbana. Não, mas se a atividade era identificar, ele pegou e fez. Sim, até porque é ano inicial, né? Isso aí, é ano inicial, a base traz isso. Mas, como a experiência a gente tem, e a gente vê as avaliações, a gente começa a ler, às vezes acaba acontecendo isso. E daí o aluno, ele não atingiu a habilidade. Ele atingiu, ou melhor, eu não soube organizar a minha atividade para que ele pudesse fazer mensurar a habilidade. Até porque também, professor, só fazendo parênteses, gente, o verbo explicar na taxonomia de Bloom está lá nos últimos, né? Não são os primeiros. Que para explicar, veja o que a questão cognitiva da criança já tem que ter trabalhado antes. Sim, né? E às vezes a gente começa cometendo esse erro. Então, por exemplo, lá, começou lá a fazer, como é uma atividade prática, então a gente tem que colocar o critério, o que se espera com isso, qual que é o objetivo, e tomar cuidado com isso, porque a gente pede lá, vou trabalhar a habilidade lá, como eu falei, com o termo reconhecer. Eu coloco lá alguma imagem para ele e peço para ele explicar. Lógico que ele não vai saber avisar. Daí eu vou aprender, eu não trabalhei, ele não atingiu a habilidade. Não, a forma que eu elaborei a avaliação não vai ser específica para ele explicar. Então a gente vai ter dificuldade com isso, sabe, Azeitona?
Daí outra questão, como a base coloca, eu reforço ali, ela tentar ser uma questão problemática. Aquele exemplo que eu dei, acho que anteriormente. A matemática tem os probleminhas lá. Por exemplo, o Joãozinho foi no mercado, tinha R$2, ele precisava comprar tal coisa. O que ele pode comprar? O aluno tem que ir lá exemplificar. Geografia tem, por a questão de ser descritiva, e é o que a base pede para não ser, que seja lá, descreva. Então, por exemplo, descreva a forma de relevo, identifique. Não, eu tenho que começar a trabalhar com problemas. Sim. Então, por exemplo, lá, a casa do Joãozinho, a parede está com mofo. Como que ele pode relacionar isso? Como que ele pode, a partir do conhecimento que ele teve lá, por exemplo, do movimento do Sol, ele pode solucionar aquele problema. Então, a partir desses probleminhas que eu posso começar a colocar, para ele conseguir trabalhar. Então, ela pede também que a avaliação seja diferente, a base. Se ela não pode ser uma geografia descritiva, eu não posso avaliar ela de forma descritiva. E eu não posso ser aquela coisa, talvez, como que ela também quer que seja prática, eu não posso ser uma avaliação papel, só prova ali, nota ali. Então, acho que tem todo um caminho a ser seguido. Até porque também, né, professores, e também digo ao professor André, a própria base, ela quer garantir, primeiro, a equidade, né, da educação, e outra, que eu vejo importante, direito à aprendizagem e não, professores, direito à nota. Né, porque eu questiono muito a questão de nota versus aprendizagem, professor. Porque, veja, se um aluno tirou, por exemplo, vamos supor, tirou 8 em geografia, será que esse valor 8 significa 80% da aprendizagem que foi dada durante aquela semana ou aquele bimestre, seja lá o que for? É isso que nós, professores, temos que questionar. Sim. Né? Porque dar nota, gente, é assim, por que essa questão, quando professores dão peso, né? Por que essa questão vale 3? E essa questão vale 1, por exemplo, né? Caso for para o quinto ano, terceiro, quarto ano e assim diante, que eles já estão fazendo até a questão de provinhas no papel, por exemplo. Né? Qual é o critério que o professor está utilizando? É o verbo? Sim. Né? O que é que ele está utilizando para dizer que essa questão vale 3 pontos? Então, assim, e como a gente está trabalhando na questão das habilidades, eu não tenho muito como colocar uma habilidade no papel. Sim. Então, por isso, assim, a gente tem que entender como que a base foi formulada. Se ela pede para não ser descritiva a geografia, se ela pede para não ser uma questão, tem que ser uma questão prática, eu tenho que pensar claramente como que eu vou mensurar isso. E como eu vou mensurar é fazendo. Sim. Então, por exemplo, talvez a avaliação do meu bimestre ele seja ali, por exemplo, construir uma maquete. Sim. Mas a maquete dele não deu certo. Qual que é o problema de não dar certo? Mas o que ele conseguiu identificar? Sim. Ele conseguiu perceber, professor, eu fui fazer lá um morro, mas meu morro ficou parecendo uma montanha. Sim. Ele conseguiu ver, ele conseguiu identificar a diferença. Então, ele conseguiu perceber. Não é a beleza somente visual, né? Nossa, o pai ajudou, o avô ajudou, porque o pai é engenheiro, não seja lá quem for, quem tem habilidade em mãos para fazer objetos. Não é bem isso. Não, né? e aí, a partir daí, ele começa a alocar hipóteses. Mas, professor, por que a dele ficou daquele jeito? Se fizer tal coisa, poderia ficar melhor. Ele vai colocando. E você lembre-se, como que são habilidades, eu não preciso me prender àquele conteúdo. Sim. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando maquete, por exemplo, com eles, eu vou trabalhar a questão espacial. Certo. Então, eu consigo trabalhar várias formas, várias habilidades ali. E a partir dali, eu consigo ver. Então, o processo não é uma coisa fechada, como acontecia antigamente. Então, o que ela pede, que tivesse lá, passasse o conteúdo, passasse ali para eles, no final, colocasse lá uma avaliação. Não, eu tenho que ser um processo. Então, o aluno tem que ir construindo ali a partir de relacionar, explicar, relacionar, e você vai, no dia a dia que você vai vendo com o aluno. Principalmente no Fundamental 1. Então, acho que fica bem claro isso, que precisa ser uma coisa prática, que ele precisa pegar na mão, que você também vai ter que questionar com eles. E por isso que eu coloco aqui lá, colocar critérios, ter um objetivo e não fazer atividade por fazer. Então, assim, que eu acho que muito cuidado com isso. A cartografia tem que fazer mapa. Aonde que a cartografia tem escrito que tem que fazer mapa? Relevo, trabalhar relevo, tem que fazer maquete, tem que fazer vulcão. Aonde está escrito que tem que fazer vulcão? Então, não fazer só... É muito comum no Brasil vulcão, né? Então, vamos fazer vulcão. É muito comum no Brasil vulcão. Eu tenho que fazer lá, por exemplo, eu vou trabalhar a hidrografia, eu tenho que fazer uma campanha para não jogar lixo só fazer por fazer, fica uma coisa meio mecânica. Sim. Não, você tem que ver o que está acontecendo com o aluno, o que você
pretendem, porque às vezes fazer uma atividade mais simples você vai conseguir atingir aquela habilidade do que ficar inventando uma coisa mais ali maior que você vai ter dificuldade nesse sentido. Falando em dificuldade, conseguimos aí nesse bloco encerrar, né, professor? E tentar fechar aí os conceitos aí, se as habilidades foram contempladas, né, durante aí numa forma de avaliação. Bom, pessoal, encerramos aí esse bloco, né? Aguardem aí os próximos blocos, né? Que comentaremos daí já um pouco mais dos anos finais, né, professor? Isso aí. Né? Vamos falar um pouco mais grande abraço e até a próxima.